Hoje nós chegamos ao nosso 20º dia e hoje o 20º estudo. Você que está conosco acompanhando, você que está começando agora lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai encontrar os 20 estudos que estão para trás. Nós estamos falando sobre 21 dias fora da lei, desfrutando da abundante graça de Deus. E hoje, queridos, eu quero falar sobre livres da escravidão. Nós sabemos que a lei não é a culpada do nosso pecado. A lei não causa o pecado, ela apenas o manifesta. A lei não é má, pelo contrário. O mandamento de Deus é santo, justo e bom, como diz Romanos 7:12. O problema está em nós. Nós é que somos injustos e incapazes de cumpri-la. E uma vez que nós somos incapazes de cumprir a lei, ela se torna um fardo insuportável para nós. Aqueles que procuram agradar a Deus cumprindo os mandamentos da lei vivem debaixo de constante condenação e angústia. Apesar de serem crentes, não possuem paz do coração. Apesar de serem salvos, vivem ainda como escravos. Queridos, lá em Gálatas 5, de 1 a 6, Paulo diz que nós não devemos nos submeter à escravidão. Eis a procuração que Paulo dá em Gálatas 5, a partir do versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: olha, Cristo te libertou para que você seja de fato livre. A nossa vida anterior era escravidão. Jesus Cristo é o nosso libertador. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério de justiça. Queridos, os 10 mandamentos eles foram gravados em tábuas de pedra e eles são chamados de ministério da morte. Alguns gostam de pensar que apenas as leis cerimoniais foram extintas, passaram. As leis cerimoniais eram aquelas que envolviam o sacrifício de animais, os rituais de purificação e as santas convocações. Mas o texto diz que o ministério de condenação foi escrito em pedras. E nós sabemos que apenas os 10 mandamentos foram gravados em pedra. Isso significa que a lei envolve tanto as leis cerimoniais como os mandamentos. Nós fomos libertos da lei, e isso inclui não somente a lei cerimonial, seus mandamentos de juízo, mas também todo crente precisa ter uma experiência de libertação da lei para se tornar um instrumento útil nas mãos de Deus e também para vencer o pecado. É somente quando experimentamos a libertação da lei que se cumpre em nós a promessa de Romanos 6,14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todo crente precisa ser liberto do pecado, mas também precisa de uma libertação da lei. A graça significa que Deus fez algo por nós. E, queridos, você vai vencer o pecado não é porque existe uma lei. Adão não tinha lei, Abraão não tinha lei, naquela época não tinha. Daniel já tinha lei. Agora nós vamos pegar José lá no Egito. Não existia uma lei que dizia que José não devia adulterar, mas ele não adulterou porque a lei estava gravada no coração dele. Então o Espírito Santo grava em nosso coração. E tudo aquilo que nós vamos fazer, é o Espírito Santo que nos diz se nós devemos fazer ou não. Paulo diz em Romanos 10,4 assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Toda sua dúvida, quando você tiver uma dúvida, algo que eu coloco sempre no meu coração, se eu vou fazer algo e não vem paz ao meu coração, eu não faço. Uma vez um jovem me perguntou, falou: pastor, é pecado masturbação? Onde está na Bíblia dizendo que é pecado? Eu falei assim: meu querido, não vou entrar nessa celeuma, mas entra no teu quarto, ou no banheiro, antes do ato que você vai fazer, ora, fala: Senhor, me abençoa nesse momento tão íntimo, tão único. Se você sentir paz, não é pecado.
Agora, aí esse jovem falou, pastor, para aí, lógico que eu não vou conseguir fazer isso. Então, queridos, não traspasse. Se você vai colocar uma roupa e você olha e fala, Senhor, estou colocando essa roupa. Se você sentir paz no coração, põe. Se você não sentir, não põe. Se você vai comer uma comida e você se sente mal, não coma. É o que a palavra diz. Então, o nosso orientador é o Espírito Santo. Ele vai dizer o que é, o que não é. Ele vai mostrar para você. Querido, tudo que houver paz é o que nós devemos fazer. Agora, se não tem paz, voltar para é perigoso. Paulo diz em Gálatas 5 assim, ó: eu, Paulo, vos digo que se vós vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Não decaia da graça. Você não vive mais debaixo da lei, você não precisa de nada para agradar a Deus. Você só precisa viver a vida de Cristo, é a vida substituída. Pergunta para Jesus, pergunta para o Espírito Santo. Jesus faria isso? Jesus andaria por aqui? Viva fora da lei, totalmente debaixo da graça. Você vai viver uma vida de paz, uma vida de abundância, nada de condenação, porque Cristo vos resgatou da maldição da lei para uma nova vida. Que Deus te abençoe. Amanhã nós teremos o nosso último estudo. Você que está conosco nesses 21 dias de oração, de jejum, tenho certeza que você tem recebido mais de Deus. Quarta-feira eu vou trazer uma palavra especial no culto de quarta-feira. Nós vamos estar falando sobre Cristo em nós. Eu vivendo a vida substituída. O que é isso? Você vai entender como Deus tem mais para você nesse tempo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, no nome de Jesus.